Meu amigo, o termo recessão continua circulando nas expectativas a respeito dos Estados Unidos, da economia norte-americana, porque ninguém tem plena certeza de para onde essa história vai, com todas as insanidades do Donald Trump, coisas realmente inexplicáveis do ponto de vista de tarifas e toda a instabilidade política que isso tem causado. Bem, a partir daí, o cenário que se desenha é de algum problema futuro. Até que nível? Não se sabe, mas muitos projetam sim a possibilidade de uma recessão em algum momento futuro nos Estados Unidos em decorrência desse cenário. E aí fica a grande questão, a grande pergunta. A economia norte-americana é a maior do mundo, todo mundo sabe o potencial que qualquer coisa que aconteça lá na terra do tio Sam tem de repercussão em todo o planeta, e aí todos se perguntam a partir daí: quais serão os impactos, quais serão os riscos da recessão, de uma possível recessão nos Estados Unidos para o mundo, inclusive aqui para o Brasil. Então vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, o pessoal faz aqui uma série de conjecturas a respeito dessa possibilidade. Estou olhando notícia aqui do site G1, porque de fato, nos últimos dias tem ganhado força o tema recessão nos Estados Unidos. Eu fiz alguns vídeos já falando sobre isso, sobre inclusive perspectiva lá dos investidores norte-americanos, dos grandes CEOs, do grupo dos 100 maiores executivos, CEOs das maiores companhias dos Estados Unidos. Desse grupo, 92 acreditam que haverá uma recessão nos Estados Unidos. É quase uma unanimidade entre os cabeças, entre os mais altos capos lá da questão executiva nos Estados Unidos. Então não dá para tirar isso aí de cima da mesa. Você pode até acreditar que eles estão enviesados demais, ou então que estão sendo muito pessimistas, mas o fato é que no atual momento, nas atuais circunstâncias, e até pelo histórico dos Estados Unidos, não vamos ser cretinos de dizer que se acontecer uma recessão agora, a culpa é do Donald Trump inteiramente. Estamos falando aí de décadas, já décadas de fato, de problemas econômicos estruturais, de questões estruturais que vão acabar repercutindo muito mal em algum momento, sim. Isso ficou ainda pior depois de 2008, mas desde o início desse milênio, a economia norte-americana tem se aventurado por caminhos bastante ruins. Agora o Donald Trump está piorando tudo, isso é claro, né, com as tarifas dele e tudo mais. Então, já há alguma repercussão nesse sentido. Mercados deram uma esfriada, deram alguma caída, bolsas de valores e essas coisas, tudo mais. Alguns sinais de esfriamento da economia dos Estados Unidos já começam a aparecer também, mas nada muito conclusivo não, tá? Não tem nenhuma certeza absoluta até o presente momento. São mais temores do que uma realidade, de fato. Mas é sempre bom ficar de olho nisso aqui, sem sombra de dúvidas, né? Então, a gente já ouviu do próprio Donald Trump que pode haver sim uma recessão como um período de transição na economia norte-americana, o que é preocupante. Se o presidente usou esse termo aí, o negócio não está tão longe assim no horizonte e tudo mais. Só que alguns economistas afirmam que no momento não tem risco de recessão. A recessão técnica seria 2 trimestres de queda no PIB, mas isso por si só também não significa uma recessão de fato, porque pode ter logo na sequência uma recuperação econômica, e aí pode ser um efeito apenas sazonal. A recessão realmente é uma queda econômica mais prolongada, a recessão de fato. Enfim, há de fato um clima de incerteza muito grande, as tarifas de preços para produtos importados estão se generalizando, ou pelo menos ameaças disso aí, e aí começa a aparecer o grande problema em nível global. Essas tarifas podem impactar a cadeia de suprimentos em nível global, de fato. Não é só ter tarifas aqui para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil ou não. Ah, o Donald Trump não vai impor tarifas para o Brasil. Ah, estamos livres desse problema. Não.
Porque se ele impõe tarifas, por exemplo, para a China, ou para qualquer outro país, para o Canadá, para o México, que seja, e o Brasil importa itens desses países, esses países vão ter que vender mais caro para o Brasil, porque eles vão ter que comprar mais caro dos Estados Unidos, até e principalmente se houver uma guerra tarifária, uma retaliação tarifária, o custo de produção vai aumentar para esses países e o Brasil vai acabar sendo impactado, mesmo não tendo tarifas mais elevadas sob o governo Donald Trump. Da mesma forma, as tarifas mais elevadas lá nos Estados Unidos vão causar impacto para eles também. Se o Trump coloca uma tarifa de importação para produtos chineses, o americano vai pagar mais caro por esses produtos ou vai ter que pagar mais caro internamente ou de outro país por um produto similar. Afinal de contas, se ele compra hoje da China, nesse meu exemplo aqui, isso significa na prática que ele encontrou ali o melhor preço, não é? Para além disso também, você tem a situação de redução nos fluxos globais de negócios, que pode se agravar ainda mais se os Estados Unidos entrarem em crise, né? Eles são o grande motor do mundo na atualidade. Essa é a grande verdade. Se isso acontecer de fato, o que vai acontecer em decorrência disso? Você vai ter uma queda generalizada na atividade econômica no mundo todo. Aí tempos complicados começam a aparecer. O pessoal da OCDE já está projetando queda no crescimento econômico mundial neste ano, então já é algo esperado. O prognóstico de crescimento mundial, que estava em 3,3%, caiu de 3,1% para 3,1%, aliás, neste ano, e para 3% no ano que vem. Ainda é um crescimento, mas é uma desaceleração se você considera os números, a comparação entre eles, uma desaceleração de 10% do crescimento, o que não é pouca coisa. Inclusive, a projeção para o Brasil caiu para este ano e para o ano que vem, a projeção de 1,4% de crescimento da economia brasileira em 2026, praticamente nada. Agora veja só, o aumento de tarifas para o México vai ter um impacto brutal, porque a projeção, né, era aqui de uma queda no PIB do México de 1,3% neste ano e 0,6% no ano que vem. Vai ter um decréscimo econômico no México em decorrência dessas tarifas de forma geral, sendo que antes a previsão era de crescimento, 1,2% e 1,6%. Olha a piora considerável que isso aqui causou para o México e vai causar para o Canadá também se as tarifas vierem a se concretizar. No caso, havia uma previsão de 2% de crescimento para o Canadá, não é grande coisa também, para o México também não era grande coisa, mas vai cair para 0,7% de crescimento. Também os Estados Unidos tiveram uma queda nas suas projeções, né? E o Brasil, né, obviamente, seria impactado com uma recessão norte-americana por causa da queda nas vendas para o mercado americano. Isso aconteceria de fato e seria um grande impacto, porque hoje os Estados Unidos são o segundo principal destino das exportações do Brasil, perdendo apenas para a China. E bem, meu amigo, a China também está com problemas econômicos muito sérios. Os dois maiores parceiros comerciais do Brasil estão com um futuro econômico nebuloso pela frente. Você consegue imaginar o quanto que isso pode impactar para o Brasil? Pois é, né? Então, o que acontece? Você tem atualmente já rolando no Brasil queda no Ibovespa, alta no dólar em decorrência desse cenário e, enfim, se houver uma recessão nos Estados Unidos, teremos uma contaminação generalizada das bolsas de valores. Ibovespa vai lá para o chão com todos os resultados, impactos negativos que isso possa causar. Então, é evidente que se houver qualquer tipo de impacto significativo na economia norte-americana, o mundo todo vai ser impactado. E aqui no Brasil a coisa fica ainda mais complicada, seja pela dependência da economia norte-americana, seja principalmente pelo fato de nós não termos hoje aqui uma estabilidade econômica que nos garanta a possibilidade de passar com razoável tranquilidade por algum impacto financeiro de nível global, de nível mundial, que seria uma recessão nos Estados Unidos. Nós não fizemos o dever de casa direito, não nos preparamos para isso, muito pelo contrário, o governo Lula prejudicou a capacidade
de resiliência do Brasil diante de um cenário econômico adverso. E se isso vier a acontecer, meu amigo, o impacto para o Brasil vai ser muito grande. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.